Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yael Bonfim e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a expansão do cultivo de soja no Nordeste do Brasil, uma região que até poucos anos era considerada improdutiva e que hoje é um dos maiores polos produtivos do nosso país, e isso teve impactos muito grandes para a sociedade e também para o meio ambiente. Quem está aqui para falar comigo sobre esse assunto é Gisela Introvini. Eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo dela, que é incrível, ela tem uma trajetória muito bacana e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Ela é formada em engenharia agronômica pela Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, com especialidade na produção de sementes, doenças de sementes e tecnologia da informação. Ela também tem 22 anos de experiência trabalhando com a agricultura no sul do Brasil, em grandes cooperativas, e outros 25 anos atuando na agricultura do Nordeste brasileiro. Atualmente, ela está como superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, a FAPSEM, é diretora-membro da Mesa Redonda de Soja Responsável, também é vice-presidente da Associação de Mulheres do Agroouro e presidente da comissão organizadora do maior evento do estado do Maranhão, o Agrobalsa. Gisela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nossa, que honra, Yael. Muito obrigado vocês por essa acolhida. Estou me sentindo em casa. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado participar com a gente, por vir até São Paulo, né, aqui no Sim. nosso estúdio para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, realmente é um prazer te entrevistar. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de entrevistar pessoas que a gente realmente admira e você é um desses casos. Fico feliz. Que bom. Bom, vamos começar contando um pouquinho dessa trajetória. Eu falei aqui o seu currículo, né, para o pessoal, mas eu quero que você detalhe um pouquinho, né, porque aqui eu fui contando, né, parece que as coisas aconteceram muito rápido e tudo mais. Então, me conta um pouquinho dessa sua trajetória, que praticamente se mistura ao desenvolvimento do cultivo de soja e da produção rural lá no Nordeste do Brasil. Então, conta pra gente como é que isso começou, já que você é natural do Paraná. Então, conta aí Sim. pra gente. Pense uma mulher abençoada. Eu sou feliz. A minha vida é repleta de ensinamentos o tempo todo. Então, eu tive a honra de trabalhar nas grandes cooperativas do Paraná, cooperativas essas que são exemplo até a data de hoje para o Brasil todo. E eles transferiam e adaptavam muitas tecnologias da Europa, e com isso a terra do plantio direto, vamos dizer assim. E eu pude, então, conhecer, já naquela época, né, há 25 anos atrás, um modelo de agricultura sustentável. Então, trabalhando sempre com produção de sementes, eu era técnica agrícola, daqui a pouco me formei em engenharia agronômica, e daí, com toda essa bagagem, eu acho que eu dormi e acordei no Nordeste do Brasil, eu digo assim. Foi uma decisão difícil na época, mas superei e enfrentei os desafios. 25 anos atrás, na cidade de Balsas, né? Então, trabalhando primeiramente numa usina de calcário, e depois eu fui convidada para trabalhar na FAPSEM, por essa minha expertise na produção de sementes. E daí então já começou a quebrar paradigmas, né? Eu produzia sementes, cuidava de campos de produção, de laboratório, de unidades de beneficiamento, até a questão de comercialização. Daqui a pouco eu fui para uma região de altas temperaturas e baixa altitude. E daí diziam: produzir sementes de soja aqui é impossível. Mas mesmo assim, nós daí tivemos também a honra de coordenar um programa de melhoramento genético de cultivares adaptadas a essas condições adversas, né, do Nordeste do Brasil, liderados pela Embrapa Soja. Então, nós tínhamos campos de produção no Maranhão, no Piauí e no Tocantins. E testando as variedades que se sobressaíam, porque até então houve muitas outras variedades implementadas naquela região, mas que não tinham produtividade, né? A agressividade da temperatura, da altitude, não dava certo. E essa expertise, então, de programa de melhoramento genético com a produção de sementes, fez com que a FAPSEM ficasse famosa. Nós atraímos cotistas produtores de 13 outros estados do Brasil. Olha. Então, da região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. E nós podemos dizer, então, que nós semeamos a linha do Equador. Então, eu lembro que nós tínhamos produtores de sementes, lógico que era agricultura irrigada, mas nós tínhamos em Touros, no Rio Grande do Norte. Daí vinha
vinha no Ceará, nós tínhamos em Limoeiro, daí Chapadinha, que é uma região nova, 180 quilômetros de São Luís, daí indo para Capanema, ao norte do Pará, Belterra, Santarém, chegando até Roraima. Então, nós mapeamos toda essa introdução da soja com 2 cultivares de soja da Embrapa que vão ficar na história, que era a BRS Sambaíba e BRS Tracajá. Eu lembro que naquela época, todas as cultivares de soja, eles denominavam com nomes de palmeiras. E essas 2 palmeiras cultivares de soja, elas se mostraram muito produtivas. E daí, então, o Nordeste do Brasil virou aquele boom, né? Uma transformação, uma quebra de paradigmas. Produtores de sementes e também essas cultivares de soja despontando por todo esse território e criando aquela realidade que foi planejada por Alisson Paulinelli, né? Então, Sim, ele que é o grande percursor da agricultura tropical do Brasil, nós sim, tornamos realidade a possibilidade em semear em regiões consideradas pobres e improdutivas. sim. E, logicamente, que atrás disso veio a geração de empregos, de renda a essa região, que tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos de todo o Brasil. Então, para nós é uma honra ter participado de tantos momentos que modificaram a paisagem, que quebraram paradigmas, que mudaram hábitos e costumes. Haja visto que o migrante da soja, ele é muito característico do Rio Grande do Sul, mas daí também vem Paraná, São Paulo, Mato Grosso, e daí vão para o Mato Piba, né? Com uma nova leva, né? Uma nova modificação de renda para daí justificar esse Nordeste que era considerado pobre, para hoje ver grandes celeiros da produção de alimentos que se transformaram, né? Muito bacana. Agora, Gisela, uma coisa legal de você estar contando isso, relacionada à soja geneticamente modificada e tudo Sim, mais, é que muitas vezes essa soja, ela é mal vista por parte da sociedade, né, tem toda uma polêmica relacionada a sim, ela. Então é legal a gente ver essa história e perceber realmente a contribuição real que a tecnologia, a pesquisa teve para o desenvolvimento do cultivo no Brasil e, na sim. verdade, tudo isso acaba sendo falácia, um pouco de falácia, né, Sim, porque Gisela? você imagina, né? Quando a soja entrou naquela região, a geração de empregos, né? Mecânicos, insumos, maquinários, né? Então, tudo isso e o comércio, né, se estabilizou, viraram terras de oportunidade. Chama-se fronteiras agrícolas, mas já consolidadas, né? Então, elas geram o PIB necessário do agronegócio, que incorpora todo o território nacional e nos orgulha fazer parte do agronegócio. Então, realmente, a soja gerou essa riqueza, é geradora dessa riqueza, mas nós tínhamos um probleminha naquela época, né? E eu estou citando do ano 2000 a 2005, por aí. Nós tínhamos a monocultura da soja. Uhum, E isso realmente é um fator de desajuste e um fator também que vem a uma má interpretação sobre a ocupação da soja. uhum. Imagine 10 mil, 20 mil, 30 mil hectares ocupados de soja. Sim. Né? Então, realmente ela causa um impacto muito grande. Né? E essas são as características das regiões das Chapadas do Maranhão e do Piauí, onde nós trabalhamos muito com os produtores, né? E os produtores certificados, principalmente. Sim, vamos falar Então, disso com mais detalhes daqui a mais pouco, inclusive. detalhamento, né? Então, observe que nós precisávamos quebrar tudo isso, né? E daí vem, né, em contrapartida, essa união que nós somos considerados todos gaúchos, né? Que estamos habitando o Nordeste do Brasil. E vem, então, essa união com o povo nativo da região. E daí vem a necessidade de especialização da mão de obra, vem a necessidade de eles conhecerem a linguagem do agronegócio e vem a necessidade da diversificação dos cultivos.
E aí foi uma outra etapa que nós vencemos, é quando introduzimos o milho, quando nós introduzimos outros cultivos, o algodão. O Maranhão, por exemplo, já foi o maior estado produtor de algodão arbóreo na década de 1860, por aí. Agora, vem essa nova fase de introdução do algodão, uma cultura mais expoente, né? O milho, na safrinha da soja, vem os capins, a braquiária, que revolucionou todo o sistema produtivo, sequestrando o carbono hoje, e com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que é uma grande realidade com os produtores. Vem o eucalipto, uma espécie exótica, a acácia, que se adaptou a esse meio do Nordeste, e daí com isso você não precisa mais usar a lenha das espécies do cerrado para as fornalhas, para a secagem dos grãos e assim sucessivamente, né? Então, você tem todo um movimento a partindo da introdução da soja no norte e nordeste do Brasil, para todo esse sistema de práticas agrícolas que nos orgulha participar, porque até então nós víamos há 25 anos atrás no Paraná, e daí agora nós temos essa realidade no norte e nordeste do Brasil. Muito lindo isso, porque realmente traz impactos positivos para o meio ambiente, que tudo isso que você Sim, falou acaba resultando em saúde para o solo, em fertilidade, realmente em mais produtividade, tudo isso de uma maneira sustentável, e os impactos sociais que você citou. E sim, aí, Maranhão e Piauí concentram hoje o maior número de propriedades certificadas pela RTRS, que, explicando aqui rapidamente para o público, é uma certificação reconhecida globalmente, que atesta a sustentabilidade da produção de soja e sim, milho, e sim, isso em termos proporcionais, né, lá no Maranhão e também no Piauí. O que explica, né? Você contou um sim. pouquinho disso tudo e tudo mais, mas o que explica essa certificação especificamente tão alta nessa região? A certificação RTS, ela surgiu no estado do Mato Grosso, né, então ele já muitas grandes companhias, eles já têm esse envolvimento direto com o mercado da Europa. E para nós foi bem numa fase de transição. Então, nós paramos o processo de melhoramento genético da soja, né, com a Embrapa, porque já estava consolidado essa questão de introdução de novas cultivares por até outras multinacionais que vieram com uma agressividade muito forte naquela região. Foi bem também a época da transgenia, da soja intacta, né? Hum, Então, que foi assim um avanço extraordinário para a agricultura brasileira, né? sim. E nós precisávamos, como fundação, partir para um outro momento, né? Então, o que a missão da FAPSEM, promover o desenvolvimento sustentável do corredor de exportação norte, ou seja, estados Maranhão, Piauí, Tocantins, rumo ao porto de Itaqui, né? Itaqui, com a sua grandeza de logística, 7 dias para o porto de Roterdã, e agora, se der certo o canal do Panamá, que o governador está lá fazendo essas negociações, 21 dias para Xangai. Então, veja, é a abertura do Brasil para o mercado europeu. E Quantos além dias hoje leva hoje para exportar de lá do Mato Piba até Xangai, até a do China? porto de Itaqui até o Maranhão são 7 dias. Aham, Se for pelo Canal do Panamá, 21 dias. Então, aham, seria uma logística fantástica. sim. E nós temos ainda a questão de calado, são 31 metros de profundidade para navios de grande porte, né? Então, o Porto de Itaqui lidera hoje o ranking corrente marítima positiva. Ali, se você observar as questões do Brasil e assim as questões da América Central, aonde tem terremotos, aonde tem tantos abalos sísmicos, né? Então, você tem essa garantia e essa oferta, né, de mercadorias para esse mercado. Mas retornando, né, Sim. a essa promoção da sustentabilidade do corredor, e que foi o motivo da criação da FAPSEM, né? Nós precisávamos utilizar um projeto de grãos para o porto de Itaqui. Então, foi aí que surgiu então toda essa procura pelo melhoramento genético. E passado então esse tempo, entrando essas novas cultivares,
nós fomos procurados para fazer um novo modelo que atendia algumas compradoras de grãos da Europa. Uhum. Principalmente supermercados, fábrica de ração, gêneros alimentícios, né? São 250 marcas, né? Eu vou citar algumas: Nestlé, Unilever, McDonald's, Uhum. em uma infinita, né? Marcas que querem, né, ter no seu rótulo a origem da soja que foi produzida para colocar no seu produto. Então, tinha demanda e eles pagavam por esse crédito. O que a FAPSEM fez? Organizamos a nossa equipe e fizemos um diagnóstico em todas as propriedades do Maranhão, Piauí e Tocantins. E daí foi a maior surpresa. Na época, ele tinha uma linha de corte igual à moratória da soja 2009. Uhum. Nós somos uma fronteira agrícola, não tinha como certificar. Mas o grande descobrimento pela FAPSEM foi quem somos, o que fazemos e para onde vamos. E mais um segundo ponto, nós observamos que as cidades, elas cresceram, essas propriedades rurais, elas cresceram muito mais do que as próprias cidades que abrigam o agronegócio. E através dos princípios e critérios da certificação, além do desmate zero que era exigido na época, nós podíamos obrigar o produtor rural a ter um envolvimento com as comunidades situadas ao entorno da propriedade. E quem sabe esse foi o nosso grande mérito, porque dali surgiram projetos onde cada produtor entendeu a grande diferença social. Vamos imaginar os PIBs, né? Das 10 cidades mais ricas do Brasil, Balsas se situa, e vou citar um outro município, Tasso Fragoso. São os maiores PIBs, né, do estado do Maranhão. Mas quando você vai para Balsas, você justifica o PIB, porque ali tem a concentração de empresas de tratores, veículos, insumos, bancos, universidades. Quando você vai para Tasso Fragoso, você observa que a região, na Serra do Penitente, onde se plantam os grãos, as commodities, circula-se muito o PIB, né? Uhum. Mas na cidade propriamente dita, ela continua ainda a vencer os grandes gargalos. Então, aí nós medimos a circulação de renda, né? Então, nós temos que entender as grandes diferenças sociais que ainda persistem. E baseado nesse raciocínio de diferença de municípios, nós observamos no Piauí, nós observamos no Tocantins, que é a região que nós mais abrangemos. E daí, então, a certificação, ela veio como uma ferramenta, né? Você tem que promover cursos, treinamentos, você tem que ajudar o mais que você puder o meio que você está inserido. E daí nós notamos também, pela FAPSEM, que nós estávamos sozinhos tentando fazer uma revolução de ideias, um novo quebra de paradigmas, né? E daí, então, que se criou a plataforma feminina com mulheres do agro, atuando com outras profissionais, para que juntas pudesse fazer esse papel junto às comunidades. Então, foram coisas que foram assim, esses elementos que nós fomos criando ao longo do tempo para poder sobreviver uma região bem atípica, quando comparada a outras regiões no Brasil. Observe São Paulo. Vamos comparar São Paulo com o Nordeste do Brasil. São Paulo, o agronegócio já está tudo redondo, já está tudo perfeito. Tudo é muito certinho, tem todos os pingos no i que nós precisamos para fazer esse rearranjo. Mas regiões como o Nordeste, Norte do Brasil, eles têm tudo para fazer. É terra de oportunidade, é terra de se ganhar muito dinheiro, mas também é terra de ter solidariedade diferenciada. Porque o povo nativo, o nordestino, ele está indo muito bem graças à soja, né? Gerou muito empregos, gerou muito renda, mas mesmo assim nós temos que avançar muito mais, porque o sertanejo, aquele que está lá no meio do sertão, ainda ele precisa do apoio do agro.
Então, ele precisa fazer com que esse envolvimento venha a ser quase igual para que nós tenhamos um mundo melhor a todos. Perfeito. Agora, Gisela, quando você fala dessas dificuldades que tem lá no sertão, lá no Nordeste do Brasil, do que a gente está falando principalmente? Ao meu ponto de vista, e eu gosto muito da certificação, porque ela aponta os riscos agropecuários, tá? Então, se o produtor não tiver o profissionalismo do homem do campo, para que ele seja um exemplo para o próprio Brasil e também ao mundo, que é o que eu levo quando eu sou convidada a algumas palestras internacional, eu levo o profissional do campo, o que ele faz, como ele faz, né? Então, isso envolve tanto a lei trabalhista como a lei ambiental. Uhum. A lei trabalhista no Brasil é uma da legislação mais complexa, quando você for comparar com a da Argentina, do Paraguai, que Sim. são outros países que também participam da certificação, Uhum. né? O Chile, todos esses países ao entorno do Mercosul. Então, você observa que não é fácil gerenciar uma fazenda se ela tiver 10.000 hectares, o número de funcionários e terceirizados que vêm para a safra, né? Você tem que ter um modelo de gestão. Esse modelo de gestão é quase como uma ISO, porque ele requer você rever todos os aspectos da fazenda e você tem que ter uma cumplicidade com os demais funcionários, né? De recursos humanos, da área ambiental, com o do campo. Porque geralmente o ambiental não fala com o da produção. Uhum. Isso é normal desde os nossos ministérios, né? Já É temos verdade. esses lados opostos, né? Uhum. Nos governos estadual e também municipal. Então, nós temos dentro da propriedade também. Só que a certificação, ela faz com que todos sentem em volta de uma mesa e conversem aonde está o problema para se atingir a certificação propriamente dita. Porque a equipe da FAPSEM, ela vai, faz o diagnóstico, acompanha as não conformidades de uma propriedade rural e depois ela chama o auditor internacional que vai ver se realmente aquela propriedade rural está apta ou não a certificar. Então, realmente é muito complexo, é uma adesão voluntária por parte do produtor, nós não obrigamos, não, aliás, nós não convidamos nenhum produtor, eles que nos procuram. E eu observei que, principalmente no Piauí, que está crescendo muito as propriedades certificadas, é uma vaidade do produtor, ele ter esse selo internacional. Além do recurso que é pago por essas empresas que compram os créditos Uhum. das fazendas certificadas, é que daí ele pode aplicar tanto para melhoria interna na propriedade ou nos projetos sociais. Então, sem querer, nós tivemos assim uma ferramenta diferenciada. No Nordeste do Brasil, que nós iniciamos em 2011 esse projeto, era falha a parte da fiscalização. E o produtor meio que fazia o que quer. Uhum. Então, tem aqueles produtores que não, que eles querem fazer a coisa correta. Eles não querem ficar na vala comum. Então, para esses produtores diferenciados, ele veio, então, com esse selo, com essa ISO e com essa certificação, que é a única que remunera por essas atitudes diferenciadas. Então, é um modelo que deu certo e o Maranhão e o Piauí cresceu por causa disso, a consciência dos produtores. Que bacana, Gisela. E além da questão do prêmio que você falou ali do que o produtor faz de bom na propriedade quando ele é certificado, o Sim. que muda para ele? Por que que ele, além dessa questão da vaidade, como que é o dia a dia de uma fazenda que é certificada? O que muda para quem trabalha nessa fazenda? O que muda no dia a dia das pessoas? Quais são as principais diferenças? Eu vou citar alguns casos de sucesso, né? Então, é assim, quando a minha equipe chega em determinada propriedade, quando está longe do gerente, do produtor, o funcionário chega e diz: por favor, ajuda nós ali no dormitório, nós estamos sentindo muito calor. Por favor, nos ajude na comida, melhorar um pouquinho a comida. Então, sem querer, a gente pega essas dicas, sugere.
E quando o produtor faz isso, ele vai entender o incremento na produtividade. Por quê? Quando um colaborador trabalha com satisfação no local, ele vai ajudar o produtor a obter altos tetos produtivos. Como esse colaborador sabe que o produtor vai receber também e que vai aplicar por benfeitorias na propriedade, então ele vai ajudar o produtor, ele vira cúmplice. E eles viram cúmplice entre si para que dê tudo certo na propriedade. Então, em vez daquela chefia que lidera, você tem líderes, né, da certificação que envolvem outros colaboradores em torno dessa ferramenta. Este é um caso de sucesso. Um outro é o combate de incêndio, queimadas. Veja, nós temos duas visões com relação às queimadas. Primeiro, aquela provocada pelo pequeno produtor, que no Nordeste as espécies arbóreas do cerrado, ela já tem aquela casca própria em defesa das queimadas. Então, para o povo nordestino, se ele colocar fogo naquele lugar, a cinza vai ser o adubo que ele precisa para plantar, para fazer as suas hortinhas, né? Uhum. Só que essa cinza, com o passar do ano, vai degradando o solo. E ele é nômade, né? Ele abre aqui, daí ele abre ali, e vai daí, então, virando essas terras degradadas. Então, você precisa levar a conscientização sobre o uso do fogo no cerrado brasileiro. Um outro ponto são os caçadores, né? Para eles encurralarem a caça, eles vão levando até um determinado local e ateiam fogo para poder caçar. Hum. Então, sobrevivem, né? O nordestino sobrevive da caça, né? O sertanejo. Então, sem querer esse fogo aqui, já sobe para as palhadas das grandes áreas de soja, aonde a maior riqueza adquirida pelo produtor, quando ele planta soja, vem a palhada do milho e assim sucessivamente, e você tem o sequestro de carbono. Agora imagine essas vastas áreas quando tem essas queimadas, né? É uma judiação muito grande. Então, nós também conscientizamos contra a queimada, e não só os produtores, os empregados, mas como também as comunidades locais, né? Então, são casos de sucessos que vêm aparecendo e surgindo, como livrar de multas trabalhistas, multas ambientais, porque você tem tudo regrado. Às vezes, o próprio produtor não sabe o que o funcionário está fazendo. Daí ele manda embora aquele funcionário vai no ministério e da parte do produtor, e às vezes ele nem sabia porque ele está sendo penalizado. Então, a certificação ele tem como mapear todos esses riscos, esses problemas, né? Fora a grande vantagem da certificação, que são alguns agentes financiadores, como você é uma propriedade que gera menos risco, você tem uma taxa de juro diferenciada. Então, a gente vê que isso sensibiliza o agricultor a querer justamente a certificação por ter essa garantia, né? Pelas atitudes dele, ele tem uma garantia vantajosa com relação àqueles que não vão poder certificar. Perfeito. Gisela, agora uma outra coisa que eu quero falar é sobre o Agrobalsas, né, que é a Sim, maior feira agrícola lá do Maranhão e sim, que tem aí a sua mão, né, os seus sim, dedos, a sua paixão em todos os detalhes. Então eu queria que você sim. contasse pra gente um pouquinho sobre esse evento, os diferenciais dessa feira com relação às outras que a gente tem aí por todo o Brasil Isso. e a importância econômica e social dela também para a região. Sim. Então, quando nós chegamos com o projeto da Embrapa, nós precisávamos de uma ferramenta que fosse forte para transferir e adaptar tecnologias. Então, o Agrobalsas, ele é justamente isso, né? Você traz o pesquisador de qualquer lugar do Brasil, especialista em determinado assunto, e ele vai lá contar o que acontece no outro estado, para nós podermos entender. Daí nós temos as vitrines vivas dos cultivos, né? Aonde desde o ano 2000 eu planto lá naquele sertão quinoa, quinafe, linhaça, espécies assim que muitos perguntam, mas por que você planta isso? Primeiro seria pela beleza das flores, né? O girassol, né? A cidade de Lindo. Balsas, na época do Agrobalsas,
não só Balsas, como os municípios vizinhos, estados vizinhos, vão só para tirar foto, né? Mas depois eu uso ele para minhas aves que nós temos lá na Fazenda Sol Nascente. Mas assim, ó, assim, é você poder implementar, transferir novos cultivos, a diversificação de alimentos, que cabe ao pequeno produtor essa tarefa, né? Então, e poder mostrar que é possível no Nordeste do Brasil você ter esses nichos de mercado diferenciado, né? Além da grandeza das máquinas agrícolas, que é que é a força, né? Que representa a força do Brasil, né? Esse maquinário totalmente atomizado, totalmente moderno, que agora vem o desafio da mão de obra, né? Capacitada para essa operação. Nós também no Agrobalsas fazemos curso das mulheres operadoras das colheitadeiras, né? Então, nós temos assim diversificação de casos. O sistema judiciário. O desembargador me chama, Gisela, nós não queremos mais ficar aqui, nós queremos estar lá no meio do povo e fazendo alguma coisa. O que nós podemos fazer? Daí eu sugeri, casamento, divórcio, que é louco de caro, mas principalmente quando eu estava numa comunidade ensinando E essas aí eles fazem questões isso lá na feira, né? na Lá no feira. Agrobalsas, né? Faz lá na feira. Teve uma moça sertaneja que disse para mim: meu marido foi embora e levou meu filho. Me ajude, Gisele. Eu falei: meu Deus, eu não sei como lidar com isso. Nossa. Daí que veio, então, essas advogadas, juízes, promotores, para vir direto, face a face com a comunidade e ajudá-los, então, no Agrobalsas. E é o casamento comunitário, né? Terceira edição, 150 casais. Olha que incrível. Né? Então, com os girassóis, também tem outras espécies que nós plantamos que fica muito bonita a fazenda, né? A crotalária, e assim nós usamos o que tem para os buquês das noivas, né? E realmente é um evento diferenciado. Então, você tem as crianças, mais de 8.000 crianças que nos visitam, e daí nós temos dias de campo, tem os bombeiros com as campanhas contra as queimadas, sobrevivência na selva, né? Tem a Polícia Rodoviária Federal, que nos agradece e diz: você nos tirou da estrada. Nós até então éramos instrumento de multa, e agora nós estamos dentro do Agrobalsas conscientizando principalmente as crianças, os jovens, sobre como lidar no trânsito. Por quê? Cidades do Nordeste, o grande número de motociclistas é muito grande. E daí, às vezes, não tem circulares, então 2, 3 crianças em cima de moto, Eu né? já vi, inclusive, várias vezes, e sem capacete, Sem né? capacete, né? Então você observa que você tem a questão da saúde, nós discutimos muito, né? A questão de recursos humanos, as leis trabalhistas, e também para as fazendas certificadas, nós originamos muito cursos, muito treinamentos, as mulheres, né? É o espaço onde nós unimos todas as mulheres, né? Dentro dessa plataforma, e um dia especial para todas elas, discutindo assuntos primordiais para o nosso dia a dia, né? Então, nós tivemos, como eu comecei, né, a entrevista, que eu sou uma pessoa de sorte, né? Tudo isso caiu na nossa mão, e como uma maestra, nós vamos tocando essa orquestra e fazendo, então, esse Nordeste virar um celeiro, que já é um celeiro, né? E também representar esse Nordeste do Brasil em outros países que eu já fui inúmeras vezes, né? Sou convidada pela Mesa Redonda de Soja Responsável. Eles fazem sempre um evento internacional cada ano, e já fazem desde 2011 que eu sou uma das palestrantes. Então, levando, vamos dizer, essa história de como nós somos, o que nós fazemos, e como que nós estamos caminhando, deixando benefícios às futuras gerações, porque é nelas que nós temos que pensar agora. Com certeza. E é incrível a gente ver realmente no Agrobalsas essa afinação, como você falou da Sim. orquestra, né? Essa afinação entre a produção rural e todas essas necessidades da população, né? Esse tratamento, esse trabalho Sim, de tudo que envolve as necessidades da população como um todo, né, Gisela? Isso tudo é sim. muito bacana. E eu quero até agradecer aqui, fazer um agradecimento muito especial. Nós estamos na 20ª edição, e eu sempre à frente dessa 20ª, com uma equipe de colaboradores maravilhosa que a FAPSEM tem. Nós somos poucos,
mas nós fazemos assim um estrago danado, sabe? Mas agradecer aos expositores, porque é tão fácil o tratamento com eles, que cada um já chega no seu lugar e não dá trabalho para nós. Cada um já sabe a sua responsabilidade, sabe as regras do jogo, e eles participam então conosco desse grande momento como uma forma de comemorar a safra, comemorar a grandeza da região que nos abriga e agradecer ao povo do Nordeste que nos acolheu, né? Que nos acolheu. Eu, graças a Deus, já recebi o título de cidadã balsense e cidadã maranhense, Maranhense. né? Então, entendeu por que que eu sou feliz? Eu sou muito feliz. E quando uma pessoa é feliz, ela consegue trabalhar Irradiar isso, né? irradiar, né, na sua equipe e para todos, assim, por onde a gente passa. Muito bom. Gisela, agora uma coisa que eu não quero terminar sem a gente falar é sobre o Sim, seu trabalho com as mulheres. Você falou aqui de sim, diversos momentos, né, sim, dessa interação com as mulheres e tudo mais. Você, como vice-presidente da Associação das Mulheres do Agro Ouro, que é uma plataforma feminina que interliga as mulheres do agronegócio, queria que você contasse pra gente qual que é o foco, o propósito desse trabalho de vocês. Então, nasceu de uma necessidade aonde, sentando com algumas produtoras, e eu tenho a minha grande parceira de criação dessa plataforma, a produtora rural Sandra Crelli. Então, ela disse: Gisela, eu vou no banco, eu cuido da parte financeira da propriedade, mas se o meu marido não estiver lá, eu não tenho valor para o banco, né, para financiamento. Vamos fazer alguma coisa que a mulher possa ter valor? Dei uma outra agrônoma, principalmente na questão de assédios, né? Hum. Pense uma mulher bonitinha trabalhando nas grandes propriedades, né? Ou com aquele meio masculino ao entorno. Então, ela tem que se dar o respeito e, ao mesmo tempo, ela tem que estar se defendendo, né? Então, é complicado, é complicado. Fora isso, nós observamos que quando a safra vai bem, o comércio vai bem. Quando a safra vai mal, o comércio vai mal. Então, não justificaria nós ficarmos numa associação de mulheres, que nós temos registro desde 2017, só com agricultoras ou pecuaristas. Nós precisaríamos abraçar as mulheres do comércio, as mulheres da saúde, das universidades, do sistema judiciário, para aqueles casos que eu já reportei, Uhum. e principalmente as mulheres das comunidades. E daí então nasceu esse modelo que é onde nós não usamos jamais a palavra empoderamento. O empoderamento dá a sensação que eu sou melhor que qualquer homem, e não é assim. Uhum. A gente está lado a lado, tentando vencer desafios de diferença salarial, de diferença de profissionais. Haja visto que, quando nós iniciamos a certificação, as mulheres eram ou zeladora ou cozinheira das fazendas. E hoje tem um incremento fabuloso de mulheres que estão no modelo de gestão, cuidando da parte ambiental, cuidando da parte e inclusive da parte agrícola, né? Então, nós quebramos esse paradigma, né? E essa plataforma, se você me perguntar para que serve, para mim só tem uma resposta: conscientizar a responsabilidade de outras mulheres, o que ela tem que fazer mediante o meio que ela está inserida. Porque é muito fácil você desfilar, né, com umas caminhonetes, com roupa bonita, com chapéu, com bota. Agora, o que você faz para essas mulheres que estão ao teu lado te vendo passar? Então, é esse o objetivo maior da nossa plataforma. E Uhum. a gente tem agora uma produtora que é do estado do Maranhão e do Piauí, a Gelsi, e que ela está aí com um novo mandato, e nós acreditamos na proatividade dela e que esse ano nós vamos fazer muitos mais outros projetos que sejam casos de sucessos para todo o Brasil e também a nível internacional.
Muito bom, uma fortalecendo, realmente dando a mão para a outra nas necessidades e no que realmente as outras são competentes, boas e tudo mais. Isso mesmo. Gisela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi realmente um prazer ter você aqui no Planeta Campo Talks. A gente entendeu um pouquinho a evolução da agricultura no Nordeste do Brasil e como que isso fez diferença para as pessoas, principalmente. Muito obrigada. Eu que agradeço. É mais uma grande oportunidade que eu estou sendo abençoada. E essa equipe maravilhosa do Canal Rural, liderado pelo nosso grande Júlio, né? E Sim. a você e todos os demais que nos receberam aqui, muito obrigado por esse momento aqui que nós passamos. Obrigada mais uma vez. E nós também nos sentimos abençoados. Inclusive, a gente tem uma série que nós fizemos juntos recentemente, né? O Milagre do Sim, Cerrado, contando com mais detalhes toda essa história. Está disponível no nosso YouTube aqui do Planeta Campo sim. também. Se vocês quiserem acompanhar, tá valendo muito a pena. Gisela, obrigada realmente pela sua participação. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Talks de hoje. Muito obrigada pela sua companhia também aqui com a gente em mais esse episódio do Planeta Campo Talks. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.